Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus, que nos concedeu mais uma oportunidade de estar levando a palavra que pode libertar, que pode transformar, que pode resgatar almas para o reino de Deus. Aleluia. Antes da palavra, eu gostaria que os irmãos que podem nesse momento orar conosco. Você que está no presídio, no hospital, em casa, se possível no trabalho, estar em espírito de oração, para que a palavra, ela não venha apenas ser mais um sermão, mas venha a ser um bálsamo, venha a ser o próprio Espírito em nossas almas a trabalhar, a edificar, a disciplinar na fé. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, bendito, de eternidade em eternidade. Pai Santo, nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, nós precisamos da verdade, nós precisamos que o Teu Espírito nos revele a Tua vontade, nós precisamos de discernimento, nós precisamos desse alimento tão precioso, para, Senhor, continuarmos firmes em Cristo todos os dias, porque nós bem sabemos que o mundo todo jaz no maligno, e se nós não tivermos a Tua direção, a Tua força, nós vamos declinar, nós vamos sucumbir. Mas se nós tivermos, Pai, diante das Tuas asas, diante da Tua face todos os dias, nós venceremos o pecado, nós venceremos a nossa carne e juntos estaremos no reino de Deus. Aleluia. Pai, nós entregamos esse irmão, essa irmã que ora conosco, e a família deles, os caminhos deles, nas Tuas poderosas mãos. Pedimos, Pai, rogamos a Ti desde já pela libertação, para que o Senhor venha também dar forças, que o Senhor venha trazer aquele que está afastado, venha levantar o caído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um tema muito importante, aliás, de extrema importância, que muitas vezes nós não ouvimos nos púlpitos, é sobre o pecado. Nós ouvimos muito, irmãos, sobre bênção, sobre promessas, mas não tem como alcançar a bênção, a promessa, vivendo no pecado, porque existe uma transição entre o beneficiário e entre a bênção, o beneficiário da bênção e a bênção, entre o ser humano e a sua bênção. E esse trajeto, se estiver bloqueado com o pecado, então o servo não vai alcançar a bênção, não vai alcançar, existe um bloqueio, existe um muro espiritual. Então é necessário que esse muro espiritual, ele seja quebrado, para que ele seja transposto, para nós chegarmos à nossa bênção, à nossa vitória espiritual. Então o pecado, ele está entre nós e a nossa bênção, e esse pecado ele tem que ser removido para que nós possamos ter acesso à bênção. E tão importante quanto a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então é claro que se nós trabalhamos para o inimigo, para o adversário ou para Satanás, o nosso salário será a morte eterna. Se nós trabalharmos para a nossa carne, para nossos desejos carnais, para nossas ambições, o nosso salário será a morte eterna.
Porém, se nós trabalharmos para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, se nós nos despojarmos de nós mesmos, se nós diminuirmos espiritualmente, em nós, Cristo, ele começa a aparecer, ele começa a crescer, e o Espírito Santo nos dá norteio. O Senhor nos dá um coração sensível à voz do Espírito Santo. Se mantivermos um relacionamento estreito com Deus, se mantivermos a nossa comunhão com Deus, então, irmãos, é possível vencer o pecado? Como vencer o pecado? Onde encontramos essa resposta? Na palavra de Deus, na preciosa, graciosa palavra de Deus. Aqui está todo o manual do cristão, todas as respostas que nós precisamos, mas é claro, na direção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos a interpretar como queremos, mas como Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Então, primeiramente, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer o inimigo, nós temos que conhecer o inimigo. Nós temos que saber quem é o inimigo. Por exemplo, se eu vou para a guerra, para uma batalha, eu não posso ir de estilingue, sem saber quem eu vou enfrentar, porque de repente eu vou enfrentar alguém que está armado até os dentes, está com armadura, está com fuzil, está com escudo, e eu de estilingue, eu jamais vou vencer esse inimigo. Então eu tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que saber onde eu posso vencê-lo, como eu posso vencê-lo, quais as armas que eu vou utilizar. Eu vou ter que fazer um plano estratégico para vencer esse inimigo. Eu não posso dar tiro no escuro, eu não posso tapar o sol com a peneira, eu não posso dar murro em ponta de faca, até porque o inimigo não brinca. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é especialista em causar divórcio, ele é especialista em levar empresários à bancarrota, ele é especialista em dividir a igreja. Tudo que é destruição, tudo que é infortúnio, ele é especialista, ele é especialista, ele é mestre nisso, ele é o príncipe deste mundo. E é interessante também salientar, irmãos, que tudo à nossa volta, tudo nesse mundo, ele contribui para o declínio da nossa fé, para que a nossa carne ela venha declinar para o mal. Tudo. Então, por isso que nós temos que buscar na palavra, na pregação verdadeira, não qualquer pregação, mas a pregação que leva ao arrependimento, a pregação que coloca o Senhor Jesus como centro, como ápice, como topo, e nós como servos aos seus pés. Essa pregação que fortalece o cristão. Aliás, por que hoje em dia a gente já não vê mais milagres como outrora, milagres como antigamente? Por que hoje nós não vemos uma fé tão sólida quanto a fé dos primórdios, em que as pessoas, mesmo diante de uma faca na garganta, mesmo diante do apedrejamento, não negavam a sua fé, porque a palavra recebida era uma palavra verdadeira, era uma palavra em que o indivíduo, em que o cristão, o servo, ele se despojava de si mesmo para receber a presença de Deus. Ele rejeitava seus próprios desejos para que o desejo de Deus, através do Espírito Santo, viesse a dirigir sua vida. Então, hoje é difícil nós vermos uma fé assim. Hoje nós vemos uma fé muito superficial, uma fé que busca as coisas que se podem ver, se podem tocar, as bênçãos materiais. E esse tipo de pregação, que é muito utilizado para segurar membros na igreja, não sustenta o cristão, não sustenta. Ao menor
ao menor desencontro, ao menor, ao menor detalhe que acontece entre os irmãos, a pessoa já se escandaliza. Por quê? Porque o alimento tem sido fraco. Então nós temos que, na palavra, se alimentar diariamente. Nós temos que comer arroz e feijão todos os dias, não é verdade? Para alimentar nosso corpo, senão a gente enfraquece e pode até desmaiar. Espiritualmente não é diferente. Tem que haver um equilíbrio entre ambas as partes. Glória a Deus. O pecado. Então nós temos que conhecer o nosso inimigo. O que é o pecado? Porque como que eu vou saber se eu estou pecando se eu não sei o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado é você fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu vou dar um exemplo, vou fazer figuradamente para melhor entendimento. Por exemplo, existem as leis de trânsito. Você tem que usar cinto de segurança até mesmo dentro da cidade, para não receber uma multa. Então, eu não uso cinto de segurança, eu acabo sofrendo um acidente e posso machucar até mesmo minha família. E se houver vítima, então eu vou estar infringindo uma lei que foi imposta pelo homem. Então eu estou infringindo aquela lei, estou quebrando aquela lei. Então, semelhantemente, o pecado é você infringir a lei de Deus, é você quebrar a lei de Deus, você fazer aquilo que não agrada a Deus. Então isso é pecado. E como que eu vou ter um parâmetro, né? Como eu vou ter um parâmetro para saber se eu estou quebrando as regras, se eu estou quebrando a lei, transgredindo a lei ou não? Nós temos os mandamentos do Senhor, nós temos a lei. O pecado é a transgressão da lei, correto? Então nós já sabemos o que é o pecado, que é a transgressão da lei, amém? Agora nós temos que saber o que é a lei. O que é a lei? Glória a Deus. A lei é um conjunto de mandamentos, Por exemplo, o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então, se nós olharmos o caráter do Senhor Jesus, então nós vamos ver o que é andar segundo a vontade de Deus. É muito simples. A pessoa pode falar assim: não, mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. De fato, aquele que serve a Cristo, ele está debaixo da graça, porque não adianta eu querer seguir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei, até porque aquele que tropeça num só ponto é culpado por todos. Então, somente um foi capaz de cumprir a lei, que foi o nosso Senhor Jesus. Mas a lei, ela é um aio. O que é um aio? Aio é um escravo, ou também uma pessoa de muita confiança que cria um filho até que ele atinja uma idade madura. Então esse que cria, que tem a função de cuidar da criança até que ele cresça, é chamado de aio. Então a lei para nós, ela funciona como aio, para nos conduzir, nos educar até Cristo. É para isso que serve a lei. A lei não é para salvar, a lei é para conduzir. A lei é para que nós possamos perceber o caráter de Deus, para nós entendermos o caráter de Deus. A lei, ela mostra o caráter do nosso Deus. Ela mostra em Êxodo 20, se você consultar ali, você vai ver, que Deus, no monte, ele entregou a Moisés as tábuas da lei. Então ali, nas tábuas da lei, para nós hoje, então ali nós podemos contemplar a personalidade, a santidade do nosso Deus pela lei. O nosso Deus, ele cumpre todas aquelas leis. E nós como servos, nós temos que ter como parâmetro, como referencial, a lei. Mas como referencial que nos leva a Cristo, não para tentar cumprir. Até porque quem produz em nós o fruto é o próprio Senhor Jesus. Quem produz em nós o fruto é o próprio Senhor Jesus. Então, se eu tentar, por exemplo, cumprir a lei, eu vou ser legalista. O que é legalista? Aquele que quer seguir à risca a lei. Não, nós estamos debaixo da graça. O que é a graça? É que os meus pecados, eles foram remidos,
eles foram expiados por Cristo, sem eu merecer, sem você merecer. Isso é estar debaixo da graça, isso é libertador. Eu fui liberto das minhas vontades, eu fui liberto da minha carne que me levaria para o inferno, que me levaria para a morte eterna. Então eu fui liberto por Cristo, na cruz do Calvário. O sangue dele, o sacrifício do Cordeiro perfeito, nos libertou, me libertou e também pode te libertar, se você ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Então, o pecado, a lei, é isso. Então nós temos que andar em comunhão com Cristo. Andando em comunhão com Cristo, Ele vai produzir em nós condições de fazer a vontade dEle. Vamos à palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o pecado, ele entrou no mundo por um homem. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Deus é injusto? Nunca foi. Por um único homem também veio a salvação, pelo seu sangue. Assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, por um homem, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, veio a salvação, através do seu sangue, seu precioso sangue. Um sacrifício único e perfeito, eterno, para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então, Gênesis 3, e também nós temos aqui, mais à frente, falando em várias partes da Bíblia, sobre tudo o que acontece, nos encaminha para Jesus. Tudo o que a Bíblia nos ensina converge para a salvação em Cristo Jesus. O pecado, ele está aí, através das redes sociais, ele está através do Facebook, ele está através do YouTube, ele está através do WhatsApp. Pastor, mas então eu não posso utilizar a rede social? Nós estamos utilizando a rede social. Vou fazer um paralelo aqui. A nossa língua, ela pode amaldiçoar ou ela pode abençoar. Amém? Nós escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio. O que é arbítrio? Vontade. Então eu posso utilizar o WhatsApp, YouTube, Facebook, toda a mídia, toda a rede social, os meios de comunicação em massa, para amaldiçoar minha vida, a vida daqueles que me ouvem, que estão à minha volta, ou eu posso abençoar. Sou eu quem vai decidir. Sou eu quem vai decidir. Eu acredito que se hoje os apóstolos estivessem vivos, eles poderiam estar utilizando, assim como nós utilizamos a internet, para levar a palavra de Deus. A diferença é que o inimigo, ele utiliza para o mal, e nós procuramos utilizar para resgatar almas para o reino de Deus. Como nós caímos em pecado? Vamos tomar como exemplo, nós temos vários exemplos. Vamos tomar como exemplo o rei Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando e como o rei Davi, ele caiu em pecado? Era uma época que os reis deveriam estar na guerra, porém Davi estava em seu palácio. Acordou tarde, estava distraído, passeando pelo seu palácio, e observou uma mulher formosa tomando banho. E o seu coração, ele foi invadido por um sentimento chamado pecado, porque antes da pessoa conceber fisicamente, ela concebe dentro de si, dentro da sua alma. Ele já concebeu tudo aquilo dentro dele, para depois somente finalizar carnalmente. Então, Davi, ele caiu nesse pecado quando ele deixou de vigiar, vamos colocar assim, trazendo para os nossos dias. Então, quando ele estava ausente da guerra, quando ele estava ausente da batalha, então ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda. Quando a Bíblia nos diz, irmãos, aquele que está de pé, veja para que não caia, é justamente isso.
Nós temos que andar em espírito e em verdade em todo o tempo. Muitas vezes eu me pego, durante o horário de trabalho mesmo, na loja, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, tira esse sentimento de mim, tira esse pensamento. Tem que haver, irmãos, uma luta constante. É uma batalha espiritual entre carne e espírito. É uma batalha. E quem pode determinar a vitória ou não, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque aquele que nós alimentamos mais se torna mais forte. Em nome do Senhor Jesus, vamos prosseguir aqui. Olha só. Vamos em frente. Vamos aqui no livro de Efésios. Aqui, ó. E muitas vezes nós estamos utilizando ou nós estamos direcionando a nossa luta contra o inimigo errado. Como assim, pastor? Muitas vezes a esposa toma o seu marido como inimigo. Muitas vezes o marido toma a esposa como inimigo. Muitas vezes os pais tomam os filhos como inimigos, os filhos tomam os pais como inimigos. Muitas vezes o membro toma o pastor como inimigo e vice-versa. Olha só, aqui em Efésios capítulo 6, verso 12. Olha só a direção do Espírito Santo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí alguém pode dizer assim: pastor, você não conhece minha esposa, pastor, você não conhece meu marido, pastor. Eu não, mas Deus conhece. E Deus, ele faz aquilo onde o ser humano, onde você não pode chegar. Talvez você tenha tentado de todas as formas possíveis. Talvez você tenha tentado com todas as suas forças, toda a sua inteligência, converter seu marido, convencer seu marido, e a esposa convencer o seu marido, né? O marido convencer a esposa convencer o marido. A mãe também querendo convencer o filho, converter o filho. Tentou de todas as formas, não tem conseguido. É porque nós não temos colocado nas mãos de Deus. Nós temos tentado com a força do nosso braço. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu tenho aprendido: o nosso caráter é uma Bíblia aberta. As nossas palavras, por muitas vezes, elas acabam irritando nossa família, irritando a esposa, irritando os filhos. Mas o nosso caráter, ele convence mais do que a nossa língua. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É como está na palavra de Deus, que a carta de recomendação somos nós mesmos. Não é papel. Somos nós, o nosso caráter, a nossa disciplina, o nosso temor diante de Deus. Essa é a maior carta de recomendação que nós podemos levar para alguém, para a família, no trabalho. É o nosso caráter, é o nosso temor a Deus. Quando o ímpio, ele vê em nós um temor que não existe no mundo, o ímpio, ele fica abalado. A estrutura do ímpio é abalada quando eles veem um caráter diferente do caráter do mundo. Agora, se eu me torno mundano, aí o ímpio continua ímpio. Mas se eu permito que o Espírito Santo me use na pessoa do Senhor Jesus, então acontece que o sal, ele começa a dar sabor. Acontece que a luz, ela começa a dissipar as trevas, porque a luz é maior que as trevas. Deus é luz. Então, onde não havia sabor, onde era insípido, passa a ter sabor. E é onde que a presença de Deus começa a se fazer presente. Que redundância, né? A presença de Deus começa a fazer presente. É só para fortalecer, só para tornar mais intenso. Então, Deus, ele precisa de instrumentos para trabalhar. Ele precisa. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui, irmãos. E Paulo também, nas suas cartas aqui, ele nos dá dicas preciosas na questão de como ele fazia para vencer a carne. Olha aqui, por exemplo, né? Vamos aqui em 1 Coríntios,
1 Coríntios, onde Paulo, ele nos ensina como ele fazia para vencer a carne, como ele fazia para não ser dominado pelo pecado. Em nome de Jesus. Olha aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado. Você já viu o aguilhão do escorpião? Aquele aguilhão, ele é fatal, ele é nocivo. Então, o aguilhão que pode nos causar dano é o pecado. E a força do pecado é a lei. Como assim a força do pecado é a lei? Mas como que eu consigo entender isso daí? Porque quando você tenta com as suas forças, tenta resolver os seus problemas, você tenta ser bonzinho, ajudar o necessitado por você mesmo, para que você seja reconhecido, você está trazendo para si a glória que é para o Senhor Jesus. Você tem que ter comunhão com Deus, através do Espírito Santo, para que Deus produza em você, em mim, o fruto dele. Aí a glória vai para o Senhor Jesus. Então aí você passa a estar debaixo da graça e não mais da lei. Não é difícil entender, mas nós temos que abrir o nosso entendimento para que Deus, ele possa nos ensinar. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ou seja, não venha eu mesmo passar vergonha diante daqueles que eu evangelizei. Então eu esmurro o meu corpo. Olha só o termo que Paulo usa. É claro que não é um termo literal, ele não ficava dando soco em si mesmo, mas a luta que ele passava na carne dele. Ele passava uma luta tremenda, a ponto de colocar que ele esmurrava, o próprio corpo e o reduz à escravidão. Ele tornava o corpo dele, o desejo dele, escravo. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro que todo aquele pelo qual eu sou vencido, eu me torno escravo dele. Se eu sou vencido pelo pecado, eu me torno escravo do pecado. É o que Paulo está confirmando aqui, ó. Então, Paulo, ele tinha uma luta ferrenha contra a sua carne. Mas pastor Paulo não era um homem cheio do Espírito Santo? Sim, mas era mortal como nós, tanto como nós. Então não pense você que Paulo não passava lutas na sua carne, ele passava sim muitas, sem falar do espinho na carne, que ele pediu 3 vezes ao Senhor que removesse, mas Deus por 3 vezes disse não, 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 a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando estou fraco, então é que estou forte. Glória a Deus. Quando eu estou no limite das minhas forças, quando nós estamos no limite das nossas forças, então, e nós permitimos Deus usar a nossa vida, então Ele consegue usar nós, a nossa pessoa, a nossa vida, na sua plenitude. Enquanto eu acho que eu posso, eu tenho, eu faço, eu aconteço, Deus não consegue agir. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que tirar a água suja do copo, para que a água limpa possa usar. E é isso que tem que acontecer. Não adianta eu achar que eu sou, que eu faço, eu aconteço. Não adianta, isso é besteira, isso é perca de tempo. Isso daí, o crente, ele vai morrer dentro da igreja, participando dos cultos, conhecendo a palavra, sabendo de Gênesis, Apocalipse, e não vai mudar nada, e o pior, perde a salvação. Eu tenho que me esvaziar para Deus me encher. Eu tenho que me rejeitar meus anseios, meus desejos. É isso que falta a palavra de Deus ensinar hoje, se esvaziar. João Batista, ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. E o Senhor Jesus, ele disse: João Batista era mais do que um profeta, porque João Batista permitia ser usado. E tantas pessoas hoje resistem à voz do Espírito Santo, resistem ao chamado, e não pode ser assim, amados, não pode ser assim. Glória a Deus. E a Bíblia diz
Em Gálatas 5,14, olha só que maravilha. Gálatas 5,14. Isso aqui é muito profundo. Diz assim, amados: porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber, em um só mandamento a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Naturalmente. Assim como, por exemplo, se eu sou uma pessoa que é disciplinada no trânsito, vamos lá para o trânsito, para fazer um paralelo, fica mais fácil de entender. Se eu sou uma pessoa disciplinada, se eu tenho um caráter respeitoso para com as pessoas, para com as autoridades, eu não vou ficar com medo se tem uma blitz lá na frente, eu não vou ficar com medo de infringir a lei com a velocidade, eu não vou correr o risco de ser multado numa vaga de cadeirante. Por quê? Porque o meu caráter, ele já está moldado, e a lei ela vai servir para quem infringe ela. A lei serve para aquele que infringe, ultrapassa os limites que as autoridades colocam, é para eles. A lei, ela não é para o servo, a lei é para o transgressor. Então, isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender, a diferença entre lei e graça, né? Por isso que nós começamos expondo o pecado, que é a transgressão da lei. E através do pecado nós vamos chegar também em outros fatores tão importantes quanto. Então, por exemplo, eu estou debaixo da lei quando eu falo assim para o meu filho: filho, coloca o cinto de segurança para a gente não ser multado. Então eu estou com medo da lei. Agora, o servo de Deus, o cristão, nascido de Deus, remido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele fala assim para o filho: filho, põe o cinto de segurança para nossa segurança. Então ele conscientiza o filho que é para a própria segurança. Então, aquele que está debaixo da lei, ele fala para o filho: filho, coloca o cinto para a gente não ser multado. Então, ele tenta cumprir a lei, para não ser notificado, para não infringir a lei. E já o Filho de Deus que está debaixo da graça, ele naturalmente faz a vontade do seu mestre. Ele não fica com medo de esbarrar. Não, ele naturalmente, sabe por quê? Porque nele habita o caráter de Cristo. Nele habita o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo produz no servo o caráter do mestre. O caráter do mestre. Então, é algo que as igrejas, poucas igrejas têm ensinado. E as pessoas ficam confundidas. Elas acabam tentando pela lei serem resgatadas, tentando por seus próprios méritos serem salvas. O mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. A lei é apenas um condutor à salvação. Os mandamentos, o que é a lei? Um conjunto de mandamentos. Então a lei é apenas para nos transportar para Cristo. A lei é apenas para colocar limite aos transgressores. É para isso que existe a lei. A lei não é para você tentar cumprir. Você não vai conseguir cumprir a lei. Só o Senhor Jesus cumpriu a lei. Agora, se você tem comunhão com Deus, se você tem temor no seu coração, então a lei, ela serve apenas para te levar a Jesus. Apenas para te dar comunhão com Deus e não para te julgar. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós encerramos hoje a palavra e que o pecado ele não domine a nossa vida, a sua vida, a vida da sua família, porque agora nós sabemos o que é o pecado. Agora nós sabemos como combater esse inimigo tão perigoso. Nós sabemos. Aquele que nós alimentamos mais se torna mais forte. Nós temos a carne e nós temos o espírito. Qual nós alimentamos mais?
prevalece sobre o mais fraco. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por você que nos acompanha nesse momento, irmão, a irmã, o jovem, a jovem, o ancião, a anciã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, onde você está, em espírito de oração, nós vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos, Senhor, pela ministração através do teu servo. Eu acredito que muitas almas foram alcançadas, assim como eu mesmo fui, pela tua palavra, que tem o poder de libertar, tem o poder de salvar, tem o poder de levantar o caído, de trazer o afastado, tem o poder de libertar o cativo. Pai Santo, eu peço por esse homem, essa mulher que ora conosco, que talvez tenha até perdido a esperança em te servir, está fraco, está em declínio, e eu peço, Pai, tem misericórdia, alcança esse irmão, essa irmã que ora conosco, que sintonizou nessa rádio, talvez nesse momento, que está passando por duras provas, que está desanimado, não consegue mais nem orar. Pai, eu peço a tua misericórdia, alcança nesse momento esse varão, essa varoa, Senhor, quebra o jugo, liberta, Senhor, da escravidão do pecado, dá forças, remove a aflição, remove a angústia, remove a depressão que assola a alma desse irmão, dessa irmã, Pai. O Senhor é nossa esperança, é no Senhor que nós temos crido e esperado todos os dias, nós não temos outro. Tu és o sempre eterno, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus infinito, em quem nós temos esperado todos os dias, Pai, todos os dias. Pai, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, fazendo com que eles venham sentir Tua presença neste momento, fazer com que eles venham sentir, meu Pai, o Teu toque, fortalecendo, dando avivamento, reavivando a fé, reavivando o primeiro amor, como era no início. E com o tempo, com as intempéries, com as lutas, as provas, essa pessoa foi se esfriando, e não tem mais nem forças para orar, não tem forças para ir na igreja, congregar com os irmãos. É por esses, Pai, principalmente por esses, que eu clamo, que nós clamamos, que nós imploramos a Tua misericórdia. Resgata, Pai, resgata, liberta, salva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe nosso prefeito Vico, a Câmara de Vereadores, as autoridades, o juiz, o promotor, o delegado, toda a autoridade constituída, Pai, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Pedimos, dá a direção, Espírito Santo, dá sabedoria para conduzir o Teu povo, dá um coração, Pai, sensível à Tua voz, para que cumpram o Teu querer. Abençoa os pastores, missionárias, os obreiros e obreiras, dá-lhes discernimento na Tua palavra, dá-lhes sabedoria, Pai Santo. Abençoa toda a Tua igreja, abençoa aqueles que querem o nosso mal, porque ainda não Te conhecem. Alcança-os, Pai, libertando-os do ódio, da mágoa, trazendo para o Teu reino. Tudo, meu Senhor, confiamos a Ti. Abençoa, Pai, os integrantes da Rádio Live, da Rádio Livre. Abençoa a Rádio Baluarte, os seus integrantes, o seu irmão Fábio, a irmã Marildes, a irmã Érica, todos que compõem a Rádio Baluarte. Abençoa, Pai, todos aqueles que levam o Teu Evangelho verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Só o último recadinho para os irmãos, para as irmãs. Não pensem vocês que eu também não sou vítima de tentações. Todo ser humano é, uns mais, outros menos. E a palavra de Deus, ela nos diz que
Ninguém é tentado além de suas forças, e juntamente com a prova vem o livramento, de maneira que o possais suportar. Tem dias, irmãos, que eu tenho que clamar a Deus, do fundo da minha alma: Senhor, me liberta, Senhor, tem misericórdia. Assim como Paulo esmurrava o próprio corpo, nós temos que também clamar na hora do desespero da nossa carne, querendo devorar nossa alma, querendo devorar nosso espírito. Nós temos que clamar, nós temos que implorar, cair de joelhos e rasgar nossa alma. E eu tenho certeza que nós venceremos o pecado se assim nós fizermos continuamente. Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.